Olá professor, olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Meu nome é Nicolas, eu sou professor aqui em Blumenau, Santa Catarina, sou da Igreja Assembleia de Deus. Nessa videoaula, a gente vai estar tratando a respeito da lição 2 do segundo trimestre agora de 2019. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema esse trimestre Adolescentes da Bíblia. O tema dessa lição é Fui injustiçado. Ao longo de todo o trimestre, a gente vai estar estudando a história de algumas pessoas que, na Bíblia, que nós conhecemos a adolescência, nós temos relatos da sua adolescência, e vamos estar estudando, vamos estar aprendendo um pouco mais do que Deus quer falar para nós através da vida dessas pessoas. Vamos estar ensinando mais aos nossos adolescentes o que Deus tem para a vida deles, através dessas histórias. O texto bíblico dessa lição é Gênesis 37, do 12 até o 36. O versículo de destaque é: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Gênesis 37, versículo 3. Os objetivos dessa lição são: primeiro, estimular a fidelidade a Deus. Segundo, conscientizar sobre o perdão e a importância de se ter um coração limpo. Terceiro, explicar os sonhos de Deus para o adolescente. Então, nessa lição, como a gente já viu, a gente vai estar estudando sobre a vida de José. Talvez você pense, nossa, mas os meus adolescentes, eles recém saíram talvez dos pré-adolescentes, ali dos juvenis, e já vão estar estudando história de novo. Talvez até alguns vão comentar, mas de novo, a gente já teve isso tantas vezes quando a gente era menor. O Ministério Infantil costuma contar muitas essas histórias. A Escola Bíblica para as crianças costuma contar muitas essas histórias. E aqui eu já queria deixar um alerta, um aviso que a gente precisa ter, uma coisa que a gente precisa ter em mente nessas aulas. O objetivo nessas lições não é contar historinhas. Os seus adolescentes provavelmente já conhecem a história de José. Talvez você tenha um ou outro adolescente novo convertido que não conheça a história de José. Mas, em geral, a leitura bíblica dessa semana já vai ser suficiente para ele entender qual é a história de José, dar um panorama a respeito. Tanto a leitura devocional ao longo dos dias, quanto o texto bíblico. É muito importante que você leia o texto bíblico completo, ali do 12 até o 36. Isso vai dirimir, talvez, algum adolescente que tenha alguma dúvida a respeito da história de José, ou que talvez não conheça, talvez seja um novo convertido. E também, quanto mais vezes nós lemos a palavra de Deus durante a aula, melhor. A palavra de Deus, ela fala por si, o Espírito Santo fala através dela. Fale a palavra de Deus durante a sua aula. Leia a Bíblia, volte para ela, não tenha medo de dar essa aula com a Bíblia aberta. Voltando aqui, não, leia esse versículo, vamos ver aqui, olha o que a palavra fala. Deus fala através da palavra. A gente precisa ter essa consciência sempre. Mas o objetivo dessa aula não é contar historinhas. Não é simplesmente saber fazer seus adolescentes conhecerem a história de José. Por quê? Seus adolescentes muito provavelmente já conhecem a história de José. Já estudaram a história de José, já leram a história de José, enfim, já estão carecas de saber o que aconteceu com José, quem foi José, o que aconteceu, o que deu depois. Mas é importante saber que talvez seu adolescente não saiba como a história de José se encaixa no contexto antes, ou seja, em que ponto José se encaixa em tudo o que aconteceu antes em Gênesis, e principalmente qual a importância de José para tudo o que aconteceu depois, até os nossos dias. É muito importante nós conhecermos essa história. Nós não teríamos nosso Salvador Jesus Cristo se não fosse Deus agindo através da vida de José. Então é isso importante, que você foque nos detalhes, o que significa cada coisa, por que é importante cada coisa. Ora, seu adolescente já sabe, provavelmente, que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas por quê? Por que é isso importante? Por que ele foi escravo? Quanto tempo? Para quê? Qual é o objetivo de Deus? Por que Deus faria isso com uma pessoa? É muito importante que eles tenham consciência nisso. E também focar nas atitudes, no caráter. Nós vamos estudar a história de muitas pessoas na Bíblia ao longo desse trimestre.
E nós devemos ver exemplos para a nossa vida, nós devemos ver como essas pessoas lidaram com as dificuldades, como essas pessoas lidaram com os desafios. Não simplesmente fazer, vamos contar a história de Isaac. Ora, só você já conhece a história de Isaac. E o professor Eduardo foi muito feliz na aula dele, em dar dicas, em dar orientações, ali na aula 1. Então, vamos começando a aula. A história de José é uma das narrativas mais famosas da Bíblia. Como eu comentei, o senhor provavelmente já conhece a história de José, mas procure nessa aula focar no caráter e em por que isso é importante, tanto para antes, tanto para depois. José era um jovem sonhador. Ele tinha apenas 17 anos quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E por que seus irmãos o venderam como escravo? Porque, primeiro, José era o filho preferido de seu pai. José foi escolhido por seu pai para ser o seu herdeiro. Por quê? Porque José foi o filho mais velho, o filho primogênito da sua mulher amada. Então, por quê? Porque justamente quando Jacó foi casar, o sogro dele enganou e deu a irmã mais velha, enquanto Jacó ele queria casar com a irmã mais nova. E por isso, quando nasce o primeiro filho dessa irmã mais nova, Jacó se alegra muito, tanto que ele decide que aquele ali seria o seu herdeiro. E os irmãos de José invejam isso. Qual é a primeira coisa que a gente pode aprender disso? Olha até onde podem ir as consequências da inveja. E de que forma talvez Jacó também tenha pecado. Não escolhendo José como para ser o seu herdeiro. É muito estranho. Afinal, o normal seria que o filho mais velho da família toda fosse o herdeiro, não o filho mais velho de uma esposa escolhida. Mas, começando por isso, já é um problema. A lição ela traz um auxílio teológico muito legal. Eu não preciso, sinceramente, fazer muito comentário além do que já está aqui. Leia bem, entenda o texto que está aqui e você já vai ter uma noção muito boa. Ele mesmo coloca aqui, a história de José, o começo já é prenúncio de problemas, já é sinal que vai dar problemas. Um pai que lhe dá preferência por um dos filhos, ao ponto de, inclusive, deixar de lado os outros. Ele tinha 10 filhos, 11, perdão. E ele deixa 10 de lado e prol de um, que era um dos mais novos, não era o mais velho, não era aquele que tinha normalmente por direito a herança. E aí nós já começamos a ver o problema. De que forma que José lidava com isso? Será que José não era um adolescente desses um pouco mais mimado, um pouco mais... por ser o queridinho do papai? Eu não sei. Você pode chegar a diferentes conclusões dentro do texto bíblico. Mas Deus, então, ele vem e dá sonhos para José. Ele dá revelações para José através de sonhos. A princípio, José não entende aquilo que Deus está tentando falar através desses sonhos. Se você for ver no texto bíblico, todos os sonhos que aconteceram antes, Deus falava diretamente com as pessoas. Mas nesses dois casos, Deus falou de uma forma diferente. Ele mostrou uma situação, mostrou uma coisa e deixou aquilo para a forma como se seria entendido. Ele não revelou de imediato o seu mistério. Hoje é muito fácil para a gente entender o que aquilo significava. Eles também entenderam alguma coisa. Mas hoje nós sabemos a história toda. Imagine como é que os irmãos não viram aquilo antes de todas as coisas terem acontecido. Depois que José virou governador do Egito, salvou a própria família. Imagine como é que as pessoas lidariam com isso. Talvez de uma forma não muito boa. José, ele foi injustiçado dentro da própria casa. Ele foi vendido quando tinha 17 anos. E é muito interessante a gente ver quanto tempo que ele ficou como escravo e como prisioneiro. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. E lendo na Bíblia a gente vai ver que ele passaria os 13 anos seguintes como escravo, como prisioneiro. Ora, imagine José, os sonhos que ele teve, Deus havia mostrado para ele que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, os seus pai e mãe iriam se prostrar diante dele, e agora ele é vendido como escravo. Talvez ele tivesse esperança de que não, Deus vai reverter e Deus vai fazer de outra forma. Mas não, por 13 anos
Ele permanece na sua condição. E aqui a gente tem uma coisa muito importante para aprender. O fato de Deus ter planos para José não impediu o mal de surgir na sua vida. Às vezes a gente ensina para os nossos adolescentes, Deus tem planos para a sua vida. Deus quer coisas boas, maravilhosas para a sua vida. O plano de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é puro. Mas a gente às vezes esquece de ensinar que o plano de Deus, ele é bom, puro, perfeito, da perspectiva de Deus. Talvez a nossa, ele seja conturbado. Algumas pessoas costumam dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, o caminho de Deus é certo. Só que a gente tem o coração torto e enxerga as coisas de uma forma torta. O padrão de Deus, ele é sempre correto. E, às vezes, pensamos que o mal que acontece nas nossas vidas é um sinal de que Deus está distante, de que Deus está longe de nós, de que Deus está afastado de nós. Isso não pode ser mais falso na vida de José. Olhe todo o mal que aconteceu na vida de José. Isso significava que Deus tinha se afastado de José? Não. Isso significava que Deus estava triste com José? Não. Isso significava que que José tinha pecado contra Deus? Não. Deus estava cumprindo a vontade dele na vida de José, mesmo tornando José escravo. Mesmo jogando José numa cadeia, por uma completa injustiça, Deus estava fazendo sua vontade. Nós muitas vezes não vamos entender a forma que Deus vai fazer a sua vontade. Mesmo no mal, segundo os nossos olhos, Deus pode estar agindo de forma soberana para fazer a vontade dele. Nós precisamos ter sempre consequência disso. Nós precisamos ter muita consciência disso. E como eu comentei, ele vai passar os 13 anos seguintes como escravo. José foi duramente injustiçado pelos seus irmãos, depois ele vai ser duramente injustiçado por Potifar, depois que a esposa dele arma contra José. E qual foi a reação de José? José, ele não reage de forma rebelde. A reação de José, quando a justiça acontece com ele, não é se rebelar contra Deus, não é se rebelar contra a sua família, não é se rebelar contra tudo, contra todos. José não se torna um escravo rebelde nas mãos de Potifar, que tenta fugir o tempo todo, que tenta causar problemas, que tenta... Não! José entende que aquilo estava dentro da vontade de Deus. Faz o possível para agir segundo a vontade de Deus em sua vida. É muito importante que a gente observe aqui duas coisas. Primeiro, José faz a vontade de Deus na sua vida, agindo com competência. José não foi incompetente, não foi escravo incompetente, não foi servo incompetente, não foi administrador da prisão incompetente. José era bom, ele era excelente em tudo que ele fazia. Deus prosperava José naquilo que ele fazia. Mas José era trabalhador, José era um cara que mesmo na adversidade, ele se empenhava, ele se esforçava. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a colocar na mão da massa, nós não estamos dispostos a ser excelentes do que aquilo que fazemos. Na nossa adoração a Deus, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos estudos. Seu adolescente, Deus tem planos incríveis talvez para o seu adolescente. Só ele sabe o que ele quer fazer na vida do seu adolescente, através da vida do seu adolescente para outras pessoas. Mas seu adolescente precisa ser excelente, precisa ser competente, precisa ter bons estudos na escola bíblica, mas também na escola secular. Quantos adolescentes estão aí tirando nota baixa, reprovando ou passando porque não pode mais reprovar em alguns estados? Isso é uma vergonha. É uma vergonha para a cristão, uma vergonha para o evangelho. Eu não estou falando daquele adolescente que tem dificuldade, eu não estou falando daquele adolescente que realmente tem problemas, ele precisa de auxílio, precisa de ajuda, e nós devemos ajudá-lo. Mas tem adolescentes que são preguiçosos, estão aí falando que Deus tem sonho para a minha vida, mas não está sendo competente, não está sendo excelente naquilo que faz. Não estuda. Vai querer que daqui no futuro Deus faça Deus e o mundo para ele? Sim, porque ele não teve coragem, não teve empenho, não teve dedicação para fazer agora o que Deus quer fazer por ele. Será que se José fosse omisso, ele não acabaria sendo muito maltratado na prisão, acabaria morrendo? Na escravidão, acabaria morrendo nas mãos de Potifar?
como castigo por uma coisa que ele tenha feito. Não, ele era excelente. Ele cometeu uma injustiça, foi preso, foi excelente dentro da prisão. E aí nós chegamos na situação seguinte. 2 sonhos que precisam ser interpretados. O primeiro desafio para José. E eu acredito que Deus fez isso não somente para que ele fosse lembrado pelo copeiro depois, mas também imagine. José, quando ele ouve aqueles sonhos, será que ele nos pensou mais os outros 2 que eu tive, os outros sonhos que eu tive no meu passado? O que será que era? Será que não deu? Será que não foi? Será que deu errado? Será que Deus esqueceu? Será que... não sei. Será que ele não ficou receoso de tentar interpretar o sonho? Mas não, ele diz, de Deus provém a interpretação. De Deus ele provém a interpretação do sonho. Vem de Deus o entendimento, o conhecimento. Ele se coloca numa posição de dependência. Não somente para interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, mas também para que Deus fizesse a vontade dele revelada naqueles outros sonhos de quando ele era adolescente. Ele se coloca nas mãos de Deus, se coloca à disposição de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Então, depois de um tempo, ele vai acabar se tornando governador do Egito. Eu não vou contar a história, você já conhece. Seu adolescente já conhece essa história de ponta cabeça. E aí a gente tem que ter mais uma coisa. Ele passa mais 9 anos como governador até reencontrar sua família. Agora José era governador, agora José era exaltado, agora José ele era poderoso, mas o plano de Deus não tinha acabado ali. Passava por ali, mas o plano de Deus era, o que Deus tinha mostrado seu pai e seus irmãos não se curvarem diante de você. Talvez isso hoje já não trouxesse mais a soberba para o coração de José, não sei se algum dia trouxe, eu estou supondo aqui da minha cabeça, heresia pessoal, como diz alguns. Mas talvez eu tenho certeza que isso não trazia a soberba para o coração de José. Por quê? Depois de 13 anos, 15 anos, 20 anos longe da família, eu tenho certeza que ele confiava, o desejo dele não era não ver os irmãos deles se prostrando diante dele, mas e sim reencontrar sua família, reencontrar seu povo. Lembre que ele vivia como estrangeiro. E os egípcios, apesar de ter nomeado um governador estrangeiro, eles desprezavam os estrangeiros. José não podia comer na mesma mesa dos egípcios. Ele era governador deles, era mais poderoso que todos eles, e ao mesmo tempo não podia comer com os egípcios. Porque ele não era daquele povo, ele não era daquela gente, ele era estrangeiro, ele era de fora, ele não pertencia àquele lugar. E aí a gente já volta a ver mais uma coisa. Deus tinha prometido para Abraão que o seu povo, que as descendências de Abraão iria morar em Canaã. E José tinha consciência disso. José tinha consciência dessa promessa. Ele sabia que ele estava ali, mas que ele iria reencontrar sua família e principalmente que aquele não era o lugar que pertencia a eles. O lugar prometido por Deus era a terra de Canaã. Aquela era a terra prometida, não o Egito. O Egito talvez foi um processo pelo qual Deus teve que fazer a história passar para cumprir seus objetivos. Então, José fica 9 anos como governador. Tem um desafio enorme pela sua frente. 7 anos de abundância, mas depois, principalmente, 7 anos de necessidade. 7 anos onde não haveria plantações, nem colheitas, nem... Tudo iria acabar se não fosse tomado cuidado. Até que finalmente José reencontra seus irmãos. Depois de muito tempo, a comida tinha acabado. 2 anos depois que tinha começado a colher, o tempo de falta de alimentos, desde 2 anos depois, a família de Jacó ele disse, não temos mais opção, vocês têm que até lá no Egito comprar comida, porque dizem que lá tem comida. De alguma forma, lá tem comida. Então José reconhece seus irmãos. E aqui o que ele faz? Ele prova seus irmãos? Sim. Ele quer saber, por exemplo, será que meu irmão mais novo está vivo? Porque a primeira coisa que talvez que José pensou, por que José insiste tanto em ver Benjamim? Porque José foi escolhido como herdeiro porque ele era o filho mais velho da esposa predileta. A tendência era, como ele tinha desaparecido, Jacó achava que ele tinha morrido, é que Benjamim, o filho mais novo, se tornasse então o herdeiro. Era uma possibilidade. Será que ele não pensou, será que eles não se livraram também do meu irmão mais novo?
Então ele pergunta, vocês têm um irmão? Vocês têm um irmão? Ele dá uma chance para os irmãos dele se livrar desse irmão. Ora, aqueles irmãos tinham que vir lá de Canaã até no Egito com o irmão mais novo. Será que se eles não nutrissem a mesma inveja por esse irmão mais novo, eles não se livrariam desse irmão no caminho também? Então ele pede, tragam um irmão mais novo. Ele estava testando o coração deles. E ao mesmo tempo ele dá uma garantia para esse irmão mais novo de vida. Que era, por exemplo, deixem algum irmão de vocês aqui preso até que vocês venham. E daí você já conhece a história, eles voltam, Jacó não quer mandar o irmão mais novo porque ele amava, era o único filho que havia sobrado da sua esposa amada. E até que chega numa situação onde ele tem que mandar, e vai Benjamim. Então acontece toda a história e ele mostra misericórdia, ele mostra compaixão para com seus irmãos. José não age de forma cruel, José não responde à inveja com vingança. José não responde à inveja com vingança. José vê que o coração daqueles irmãos está arrependido. Mesmo 22 anos depois de tudo ter acontecido, dele ter sido vendido como escravo, aqueles irmãos ainda olham e dizem, Deus está nos castigando pelo que fizemos com José. Eles não haviam reconhecido José. José estava muito diferente. Ele se vestia como egípcio, andava como egípcio, falava como egípcio. E eles dizem, esse egípcio aqui está fazendo isso tudo com a gente, isso é castigo de Deus sobre a nossa vida. 22 anos. E eles ainda estavam arrependidos pelo que haviam feito. A culpa ainda estava sobre eles. Mas José diz, ei, sou eu, o irmão de vocês. Mostra tudo, se revela, choram, fazem toda aquela coisa e depois ainda diz, agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. E aí, como é que a história de José se encaixa em todo o contexto da Bíblia? O contexto antes da história de José. Deus faz uma promessa para Abraão de que aquele povo se tornaria um grande povo. José, ele se torna um meio pelo qual aquele povo, a família dele, poderia sobreviver naquele tempo de falta de alimentos, tempo de falta de provisões, perdão. Deus manda ele para lá para salvar o mundo. Da mesma forma que ele naquela lição no começo, nas dinâmicas do nome, diz que Zafenat Paneia significa salvador do mundo, ele literalmente salvou o mundo, ele tinha essa missão, ele salvou junto também a sua própria família. Deus faz isso. E qual é a lição final que essa lição quer nos passar? Nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não sabemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, através da nossa vida, no nosso dia a dia. Mas nós devemos ter confiança de que Deus é bom, Deus ele é maravilhoso. E Ele quer agir na nossa vida todos os dias. Nós devemos ter compreensão do nosso chamado dia a dia. José sabia que Deus queria que ele fosse excelente em tudo que ele fizesse. Todos os dias, como escravo da casa de Potifar, como prisioneiro e depois como governador. José foi excelente em tudo que ele fez. E com isso, ele teve a honra de poder salvar o mundo da sua época. E como que a história de José se encaixa depois? Ora, se José não tivesse salvo a sua família, se você for ver, Jesus ele é descendente de Judá, que é um dos irmãos de José. Se José não tivesse salvo a sua família, nós não teríamos o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ele vem dessa descendência, dessa família que foi salva por José. José teve misericórdia dessa família e por isso nós tivemos o nosso amado e adorado Salvador. Então é muito importante. A fim de livrar o seu próprio povo no tempo oportuno, Deus fez tudo aquilo na vida de José. E José, em vez de agir com rebeldia, responder com rebeldia, entendeu o chamado dele e disse, se é isso que tu queres, Deus, então vamos entrar nessa, vamos seguir nessa. E que isso seja o exemplo para o seu adolescente. Como eu comentei, o propósito dessa lição não é contar uma historinha, e sim mostrar o significado disso tudo, o objetivo disso tudo, o amor de Deus, a graça de Deus nisso tudo. Na sessão Quebrando a Rotina, tem uma sugestão de dinâmica para você estar fazendo com seus adolescentes sobre os nomes. Eu acho muito legal. Os significados dos nomes eram muito importantes. Quando uma criança nascia e trazia muito sofrimento no parto para a mãe, ela dizia que aquele filho é o filho da minha dor, do meu sofrimento.
Ou quando a mãe morria, às vezes conseguia dar o nome, esse é o filho da minha morte. Eram coisas muito fortes. Então é muito importante você ver, interessante, perdão, você vê Zafenat Paneia, esse nome Moisés, o faraó, perdão, dá para José antes dele ter feito tudo. Aquilo era a missão dele, salvar o mundo, salvar o povo do Egito, salvar de toda aquela adversidade que ia vir. Manassés é o nome do primogênito, que significa Deus se fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Mas eu tenho mais uma sugestão de dinâmica, que eu dei o nome Vamos Salvar o Mundo. Qual foi a missão de José quando ele se tornou governador? Juntar comida para todo um povo para viver durante 7 anos. Que tal você fazer um cálculo dos seus adolescentes? Quanto será de comida que precisou juntar para alimentar aquele povo todo? Vamos contar, será que tinha 1 milhão de pessoas? Vamos arredondar, 1 milhão de pessoas lá no Egito? Quanto de comida come uma pessoa por dia? Uma família por dia? Por semana? Faça as contas, até chegar a 7 anos. Vamos ver quanta coisa, era uma responsabilidade enorme. Mas José, ele era guiado pelo Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo. E por isso ele foi bem sucedido nessa missão dele. E aqui a gente vai terminando mais uma pré-aula, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, tanto no YouTube quanto no site da Escola Bíblica. Se você gostou, curta a videoaula. Se você tiver interesse, você pode assinar o canal da nossa igreja, AD Blue, no YouTube. Assim você vai estar tendo acesso a mais videoaulas de mais classes e também as pregações aqui do nosso templo sede, que eu tenho certeza que vão ser ricamente edificantes para a sua vida. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família. E lembre-se, da mesma forma que José foi um modelo para os seus adolescentes de hoje, principalmente você é um modelo para os seus adolescentes na sua aula, na sua classe, no seu dia a dia. Que Deus abençoe sua classe. Até uma próxima aula.